No Antigo Testamento, ser povo de Deus era pertencer ao povo de Israel. Deus havia escolhido essa nação para entregar a ela os oráculos sagrados e eles deveriam então evangelizar o mundo com as boas novas da salvação. Quando veio Cristo, agora ele veio para fundar a sua igreja. E então as 12 tribos agora deram lugar aos 12 apóstolos. Assim nasceu a igreja cristã primitiva e Jesus é o seu fundador. Hoje vamos entender mais a respeito da origem da igreja e do seu papel nos dias atuais. Está começando o seu programa Bíblia Fácil. Olá, queridos amigos da Novo Tempo, que alegria poder saudar você em mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos na temporada Bíblia Fácil Angola, porque nós viemos para o país de Angola, aqui na província de Huila, na cidade de Lubango, para com 10 amigos angolanos estudarmos juntos a Palavra de Deus. Por isso, você que está aqui em Angola nos assistindo, aí de uma igreja, de um pequeno grupo, de um quintal de esperança, em qualquer lugar que você estiver, você é muito bem-vindo. Você também que está no Brasil nos assistindo em casa, em qualquer ambiente, seja muito bem-vindo a esse momento de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos na última temporada do Ensinos de Jesus, desse guia de estudo. E a partir do mês de agosto, no finalzinho de agosto, nós vamos ter uma nova temática aqui no programa Bíblia Fácil. Vamos estudar sobre o santuário e você vai conhecer mais a respeito desse tema nos próximos dias. Se você está aí no Brasil e quer receber esse guia de estudo na sua casa, um presente da Novo Tempo, sem pagar nada por isso, você pode então ligar para o nosso telefone, para a nossa central de atendimento, 0 operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, você pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai fazer um rápido cadastro e nós vamos mandar esse guia para a sua casa. Agora, se você está aqui em Angola e quer fazer esse curso Ensinos de Jesus, eu vou dar para você algumas opções. A primeira delas é que você pode fazer esse curso pelo seu WhatsApp. Isso mesmo, se você usa o WhatsApp, você pode salvar o contato +5561 983 260 192. Você salva esse número nos seus contatos. A nossa sugestão é que você coloque Bíblia Fácil e você vai enviar para esse contato apenas a mensagem Estudo Bíblico. Não digita mais nada, só Estudo Bíblico. Aí você vai começar a receber as perguntas do Ensinos de Jesus. E aqui mesmo, pelo próprio WhatsApp, você vai poder fazer então esse curso bíblico. Se você tem acesso à internet aí, você pode acessar a página novotempo.com/Angola e nessa página você vai poder fazer o curso Ensinos de Jesus online e também descobrir outras formas de ter acesso a esse material. Então venha, se junte a nós nesse grande projeto de estudo da Palavra de Deus. E agora quero convidar você a nós estudarmos um pouquinho mais sobre o tema o que Jesus ensinou sobre a igreja. Então pegue sua Bíblia, os nossos amigos aqui no nosso estúdio já estão todos prontos com a Bíblia na mão e nós vamos agora começar mais um dia de estudos. Antes de abrirmos o livro sagrado, como você já sabe, nós temos um hábito de orar. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo? Amado Deus e Pai, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que Jesus ensinou sobre a igreja? Esse é um tema muito especial. Eu queria levar a mente de vocês, em primeiro lugar, para o Antigo Testamento. Aqui nós temos uma foto, uma ilustração do Templo de Salomão. Você sabe que antes do Templo de Salomão ser construído, Moisés havia construído
o tabernáculo ou o santuário, que era uma tenda móvel. Essa tenda foi construída lá no deserto e o povo peregrinou 40 anos com essa tenda. E a tenda ia sendo montada e desmontada à medida que o povo de Israel viajava pelo deserto. Até que o povo chegou lá na terra de Canaã e a tenda foi fixada lá em Siló. E um dia Davi, olhando aquela tenda construída por Moisés, pensou assim, olha, eu habito em palácios e a casa do meu Deus é uma casa simples. Eu vou fazer uma casa para Deus. Deus não permitiu que Davi fizesse, porque Davi era um homem muito sanguinário, mas permitiu que ele juntasse os recursos e o seu filho teria o privilégio de construir a casa para Deus. Então Davi juntou todos os recursos. Quando Salomão chega no trono, é Salomão quem vai construir. Por isso nós conhecemos o templo de Salomão. O templo, o tabernáculo e o templo era o centro da religião em Israel. E veja, no Antigo Testamento, ser parte do povo de Deus era pertencer a que nação? Israel. Você tinha ali os caldeus, os filisteus, os jebuseus, os amorreus. Esses não eram povos de Deus. O povo de Deus era o povo de Israel, porque Deus fez uma aliança com Abraão. Estão lembrados do pacto de Abraão? Gênesis 12. Depois de Abraão veio Isaac, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos. Este é o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, pertencer ao povo de Deus era ser um israelita. Você podia ser um israelita por nascimento, ou se você pertencia a um outro povo, mas quisesse servir ao Deus de Israel, você praticava um rito de proselitismo. Era o rito da circuncisão. Então a pessoa praticava a circuncisão e então ele se tornava membro da família de Israel. Então ser parte do povo de Deus no Antigo Testamento era pertencer a Israel. Quando Cristo veio, ainda era o povo de Deus. Só que em Daniel capítulo 9 aparece uma profecia dizendo que seria dado ao povo de Israel 70 semanas proféticas para que eles se arrependessem de seus pecados. 70 semanas proféticas somam 490 anos literais. Então, ao povo de Israel foi dado um período de 490 anos para que eles voltassem dos seus deuses, dos seus ídolos, para o Deus verdadeiro. Essa profecia terminou exatamente no ano 34. E no ano 34, quando os judeus apedrejaram Estevão, está lá em Atos capítulo 7, o povo de Israel foi rejeitado como nação. O Messias veio, eles não aceitaram, os apóstolos vieram, eles não aceitaram, e quando no ano 34 Estevão é apedrejado, exatamente ali terminou o tempo de graça para Israel como nação. A partir desse momento, eles não mais são o povo de Deus. E como no plano de Deus não tem nenhuma falha, nenhum hiato, nenhuma lacuna, quando Estevão está sendo apedrejado, as vestes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem. Como ele se chamava? Saulo. Eu queria que você lesse isso comigo, porque isso é importante. Vamos para Atos 7, então. Olha o que diz Atos 7, verso 58. Atos 7, 58. Quem achou a página aí, me ajuda, por favor. 734. 734. Página 734. Olha o que diz Atos, capítulo 7, verso 58. E lançando-o fora da cidade, aqui é Estevão, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então veja, quando terminou o tempo de graça para Israel como povo, como nação, no exato acontecimento que isso tem lugar, as vestes já estão nos pés de um jovem chamado Saulo. Quando chegamos a Atos capítulo 9, você tem a conversão de Saulo, que vai virar Paulo, e Paulo torna-se o grande apóstolo de quem?
Dos gentios. E por que Paulo tornou-se o apóstolo dos gentios? Porque o evangelho agora sai apenas dos judeus e é levado para o mundo gentio. Por quê? Porque o tempo de graça para a nação de Israel terminou. Agora, qualquer israelita tem direito à salvação, mas os privilégios de ser povo de Deus, eles perderam quando apedrejaram Estevão e quando rejeitaram o Messias. Agora o evangelho foi estendido aos gentios e Paulo foi a quem Deus começou a usar para isso. Então, quando Cristo vem, ele vem para fundar o novo Israel. E por que você acha que Jesus escolheu 12 apóstolos? Porque o povo de Israel tinha 12 tribos. Então você tem as 12 tribos representando o povo de Deus do Antigo Testamento e os 12 apóstolos começando a igreja do Novo Testamento. Igreja que Paulo vai chamar de o novo Israel. Nós somos o Israel espiritual, o Israel de Deus, o novo Israel. Então veja, se no passado o templo e o povo de Israel era o povo de Deus, agora Cristo vem para fundar a sua igreja. Sai de cena o templo e entra em cena a igreja. Então vamos agora a uns textos. Quem é o fundador da igreja cristã? Mateus 16:16. Respondendo-lhe Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns olham para esse texto e dizem assim, está vendo aí? Pedro é o fundamento da igreja. Mas nós precisamos olhar um pouquinho para o texto grego para entendermos o que é que Jesus está dizendo aqui. O texto grego diz exatamente o seguinte, Jesus diz para Pedro, tu és Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui no texto aparecem duas palavras, Petros, que é Pedro, um seixo movediço, uma pedra que se quebra facilmente, e sobre esta pedra, que quer dizer rocha, edificaria a minha igreja. Então, diferente do que alguns pensam, que a igreja foi fundamentada em cima de Pedro, não, ela foi fundamentada em cima do próprio Cristo. E no Novo Testamento, Petra é um título aplicado a Jesus. Lembra vocês? A pedra que foi rejeitada, esta se tornou pedra angular, pedra principal. Então, Cristo é o fundamento da igreja, não mais ninguém. Até porque Jesus falou assim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, se fosse sobre Pedro, o inferno teria prevalecido, porque dali a pouquinho ele já havia negado o seu Senhor 3 vezes. A igreja foi fundada sobre Pedro. Agora, quem o apóstolo Paulo reconhece como fundamento da igreja? Paulo compreendia isso bem? Olha o que disse Paulo em Efésios 2, verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Olha Paulo falando sobre a igreja. Vocês, gentios, não são mais estrangeiros, vocês são da família de Deus, vocês são concidadãos dos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? A pedra. Lembra de Mateus 16? Tu és Petros, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, da qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora Paulo pega a expressão santuário e está aplicando isso à igreja. É a transição do santuário para a igreja, do povo de Israel para o novo Israel. Agora a igreja está sendo fundada. E qual é o grande desejo que Cristo tem para essa igreja cristã que Ele mesmo fundou? Paulo diz assim em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o plano de Deus para a igreja, que ela seja sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Essa é a igreja cristã que Jesus fundou. Agora, milhões de pessoas no planeta querem pertencer à igreja de Cristo. Querem ser membros da igreja de Jesus.
Mas quando nós chegamos nos dias atuais, nós descobrimos de que existem milhares de igrejas e religiões. Há algum tempo atrás, a Universidade de Oxford, ela preparou uma lista a respeito das igrejas, das instituições cristãs. E sabe quantas instituições cristãs nós temos no mundo? 34 mil. Aí eu pergunto, você quer seguir a Cristo? Para onde você vai? Aí eu faço uma pergunta para vocês agora. Será que Deus deixaria-nos em trevas com relação a esse assunto? Será que o Senhor não aponta no seu livro o caminho certo para os seus filhos? Será que vai deixar à mercê do ser humano se perder no meio de milhares e milhares de igrejas e religiões? Não. No seu livro, ele aponta claramente a sua igreja. E o que vamos fazer agora? Nós vamos olhar para a Bíblia com a seguinte pergunta: quais são as características da igreja verdadeira? Como que eu posso identificá-la hoje, em 2019? Filomena? Obrigada, pastor. Só para tirar uma dúvida que bate aqui um pouquinho, qual é a diferença entre igreja e religião? Igreja a gente entende como sendo, às vezes podem ser usadas como sinônimas, mas quando falamos em religião, tem a ver mais com o aspecto filosófico doutrinário. Quando falamos em igreja, tem mais a ver com o aspecto local, com o prédio, etc. Mas as duas coisas estão plenamente fundidas, certo? Sim. Em vários momentos elas vão ser usadas aí como sinônimas, né? Igreja e religião. Então eu queria com vocês hoje fazer o quê? Com você que está em casa nos assistindo. Vamos perguntar para a Bíblia. Aonde eu encontro a igreja verdadeira? Quais são as características do livro de Deus para mim saber qual caminho eu devo seguir? Porque Deus não nos pode deixar em trevas. Deus não nos pode deixar confusos com relação à direção que nós devemos seguir para adorá-lo e para servi-lo. Então eu queria analisar com vocês algumas características. São várias, mas por uma questão de tempo, nós vamos selecionar apenas algumas delas. Quais são as características da igreja verdadeira? Primeira delas, eu queria chamar você para lermos Apocalipse 12, 17. Vamos lá então para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 12, verso 17. Aqui nós temos uma característica dessa igreja. Quem encontrar, me dá a página, por favor. 835. 835, na Bíblia que está sendo usado aqui. Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Na profecia apocalíptica. Quem é o dragão, amigos? É o diabo. Está claro isso para vocês? Alguém tem dúvida de que o dragão é o diabo? Nunca ouviram falar isso? Já ouviram? Já. Está claro isso? Se você ler aqui no capítulo 12, versículo 9, vai dizer, olha o 12, 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. 12, 9. Então o dragão é o diabo. Ele irou-se contra a mulher. Quem é a mulher na profecia? A igreja. Nós não vimos aqui outro dia de que Cristo vem buscar a sua noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Paulo diz que assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então, o diabo irou-se contra a igreja. Aí continua o verso, 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é que o diabo está perseguindo aqui? A igreja de Cristo. Porque aqui no capítulo 12 você tem uma mulher pura, que simboliza a igreja de Cristo, e no capítulo 17 você tem uma prostituta, que simboliza a igreja caída, a igreja falsa, Babilônia. Então a primeira característica que a Bíblia apresenta da igreja verdadeira é que ela guarda os mandamentos de Deus. Olha o que diz Apocalipse 14, verso 12. Vire uma página, 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Primeira característica que eu queria estudar com vocês, que a Bíblia aponta. A igreja verdadeira, na Bíblia, ela tem que guardar os mandamentos de Deus. Nós vimos na semana passada e retrasada. Quantos são os mandamentos? São 10. Então, se a igreja não guarda os 10 mandamentos, essa tal não está se caracterizando como igreja de Deus segundo a Bíblia. Primeira característica, a igreja que o diabo persegue, ela guarda os mandamentos. E eu vou fazer uma declaração para você agora que pode ser que assuste alguns. Mas a declaração é, o diabo não odeia todas as igrejas. E por que ele não odeia? Porque muita igreja está enganada por ele. Está presa nos ensinos dele. E essa igreja está do lado dele. Talvez inconsciente, mas está. O diabo não odeia todas as igrejas. A Bíblia diz que o diabo odeia uma igreja. E a primeira característica dessa igreja é, eles guardam os mandamentos de Deus. Aí eu tenho que olhar para a Bíblia. Os mandamentos são 10. O diabo vai odiar a igreja que guarda os mandamentos. Agora, se eu tenho uma igreja que não está preocupada com a lei, o diabo odeia essa igreja. Se eu tenho uma igreja que não ensina a lei de Deus, o diabo está preocupado com ela? Claro que não, ela está a fazer a obra dele. Ela está servindo aos propósitos dele. Quer dizer que a lei foi abolida, que a lei não existe, que ninguém precisa de lei. Ele começou isso lá no céu. Nós somos seres santos, não precisamos de lei. Esse Deus tem leis para quê? Isso começou lá no céu. A rebelião dele foi por causa disso. E ele passa essa mesma ideia para as pessoas hoje. Não precisamos de lei. Então, primeira característica, essa igreja ela tem que observar os mandamentos de Deus. É por isso que Jesus, lá em João 14,15, a gente leu esse texto aqui outro dia, né? Vai dizer assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que diz que o ama e não guarda os seus mandamentos, disse João, é mentiroso e nele não está a verdade. João escreveu isso. Aquele que diz que o ama e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, a primeira característica, ela precisa observar a lei de Deus. Claro, porque a lei é a base do governo de Deus. Nós aprendemos aqui que a lei será a norma do juízo. Então, a igreja, para ser sem mácula, sem ruga, ela precisa observar essa lei. Segunda característica, aqui mesmo no capítulo 12, 17, já é apresentada uma segunda característica. 12, 17 de Apocalipse, diz que essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Vá para Apocalipse 19, 10. Nós temos de deixar que a Bíblia nos explique as coisas. Eu não posso ficar espiritualizando textos da Bíblia. Eu não posso ficar inventando coisas. Eu tenho que deixar que a Bíblia se interprete a si mesma. Foi isso que Martinho Lutero tanto insistiu. A Bíblia é a sua própria intérprete. Ela tem que me dizer a verdade. Então, no capítulo 12, 17, diz que a igreja que o diabo odeia guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Agora olha Apocalipse 19, verso 10, no finalzinho do verso. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. O que quer dizer essa expressão, o espírito da profecia? O dom de profecia seria visto com essa igreja. O dom de profecia. Você está lembrado que Jesus falou assim lá em Mateus capítulo 7? Vão se levantar muitos falsos profetas. No tempo do fim, Jesus falou, vão se levantar muitos falsos profetas. Aqui você tem uma nota de 7 kwanza. Existe isso aqui? Você já viu uma nota falsa de 7 kwanza? E por que não existe uma nota falsa de 7 kwanza? Porque não existe a verdadeira. Então, se Jesus falou assim, no tempo do fim vão se levantar falsos profetas, é porque no tempo do fim, o que haveria? Os verdadeiros profetas. Então, haveria profetas verdadeiros no tempo do fim.
E esse ensino, é claro, está em todo o Antigo Testamento, lá em Joel 2, Joel profetizou: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas serão o quê? Profetizarão. Então o dom profético seria restaurado no tempo do fim e ele seria visto na igreja verdadeira. Certo? A igreja adventista, ela ensina a vigência da lei de Deus, os 10 mandamentos. E diferente do mundo cristão, nós ensinamos a vigência do 4º, que foi o tema de semana passada. E a igreja adventista acredita num profeta moderno. O nome desse profeta, Ellen Golden White. Essa senhora nasceu em 1827 e morreu em 1915. Ela se converteu ainda na adolescência e aos 17 anos foi chamada por Deus ao ministério profético. E ela foi uma profetisa de Deus por 70 anos. Ela escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Ela é a autora mais traduzida da história do mundo. Ela é considerada uma das 100 personalidades mais importantes da história dos Estados Unidos da América do Norte. Semana que vem, nós vamos ter um programa só falando sobre Ellen G. White, para que você conheça esse ensino adventista e para que você prove pela Bíblia e tire as suas próprias conclusões. Por hoje, eu só vou ficar com essa informação. Mas semana que vem, nós vamos estudar mais sobre ela e tirar todas as nossas dúvidas e colocar ela à prova. E como você coloca uma pessoa à prova? Pegando os testes da Bíblia e aplicando a qualquer pessoa que pretende ser profeta. Porque quando se levanta um profeta em nosso meio, é muito simples. Como é que eu sei se esse profeta é falso ou é verdadeiro? Eu pego a Bíblia, os testes que a Bíblia me dá e eu aplico ao profeta. Se ele passar em todos os testes, ele é verdadeiro. Se ele não passar, ele é falso. Vimos até aqui 2 características da igreja verdadeira. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos, nós vamos ver mais 2 características apresentadas na Bíblia da igreja verdadeira. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o que Jesus ensinou sobre a igreja. Vimos no primeiro bloco 2 características dessa igreja. Primeiro, ela observaria os 10 mandamentos de Deus, guardaria os 10 mandamentos. E a segunda característica, ela teria o testemunho de Jesus. E de acordo com Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O dom profético seria restaurado nessa igreja remanescente do tempo do fim. Inclusive a palavra remanescente que aparece na Bíblia significa a última igreja de Cristo, aqueles remanescentes do tempo do fim, os que permaneceram fiéis a despeito da apostasia mundial. Qual é a próxima característica da igreja? Vamos ver agora a terceira. Qual é a terceira característica dessa igreja? Teria uma mensagem singular a pregar. E essa mensagem está contida em Apocalipse 14, 6 a 12. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versos 6 a 12. O que nós encontramos nesse texto da Bíblia? Nós encontramos 3 mensagens angélicas, a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. Estas 3 mensagens angélicas constituem o evangelho do tempo do fim. Por que nós podemos chegar a essa conclusão? Dê uma olhadinha para o verso 6, Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, povo e língua, dizendo... E aí começam as 3 mensagens. Você está percebendo que esse anjo voando pelo meio do céu, ele representa um grande movimento de pregação da palavra de Deus. E ele vem voando porque esse movimento tem que ser rápido. E ele tem o que para pregar? O evangelho eterno. Há um evangelho para ser pregado. Há um evangelho eterno. E esse evangelho eterno para ser pregado é justamente as mensagens que aqui aparecem. Que evangelho eterno é esse que o anjo prega?
Olha para o versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Estão lembrados que nós estudamos já aqui sobre o juízo? E afirmamos que esse juízo começou em 1844? Então esse é o evangelho do tempo do fim. O juízo chegou, ele já começou. Nós temos que nos preparar, nós temos que ter um advogado para esse juiz. Essa é a mensagem para o tempo presente. Aí continua o verso. E adorai aquele que fez o quê? Céu, terra, mar e fonte de águas. Eu pergunto, de onde o primeiro anjo está tomando essa expressão? Adorai aquele que fez céu, terra, mar e fontes de água. De onde ele está tirando isso? Ele está tirando isso do quarto mandamento. Está lembrado que nós, quando estudamos sobre a lei, sobre o sábado, nós aprendemos lá em Êxodo 20, versos 8 a 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus céus, terra, mar e tudo o que neles há. O anjo de Apocalipse está tirando a expressão do quarto mandamento e convidando o mundo para adorar a Deus. Então esse primeiro anjo tem 2 mensagens para anunciar. O juízo chegou e nós devemos adorar ao Criador, no dia em que Ele criou para ser adorado. Aí você chega à segunda mensagem, verso 8. Seguiu-se a esse o outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Qual é a segunda mensagem que o anjo anuncia? Caiu a grande Babilônia. E por que ela caiu? Porque nós vamos denunciar agora o seu vinho. O que é o vinho em Apocalipse? São as falsas doutrinas com que Babilônia embebeda os habitantes e os reis da terra. Então, Babilônia em Apocalipse é símbolo de confusão religiosa e o vinho é símbolo das falsas doutrinas que embebedam os habitantes. É isso que a gente vai ler no capítulo 17. Com o vinho de Babilônia, e ela se prostituiu com os reis da terra e ela embebedou os habitantes da terra. Então, o que é vinho no Apocalipse? Essas falsas doutrinas. Então, o Evangelho eterno tem que pregar a verdade. Porque quando a gente prega a verdade, o erro cai por terra. A Bíblia ensina que a alma é mortal. Babilônia ensina que a alma é imortal. Esse é o vinho de Babilônia. É um exemplo do vinho de Babilônia. Terceira e última das 3 mensagens, versículo 9 em diante. Seguiu-se a esses o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de quem agora? De Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Veja, se a primeira mensagem diz assim, adorai a Deus, a terceira diz assim, se alguém adorar a besta, vai beber do vinho do furor da ira de Deus. Ou seja, é um convite à adoração. Isso quer dizer que o conflito final da história, ele será baseado em quem você adora. E a humanidade vai ser dividida em 2 grupos, aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta. Se o primeiro anjo diz adora a Deus, o terceiro diz não adora a besta. Esta é a mensagem para o tempo do fim. Este é o evangelho que nós temos que pregar de acordo com a palavra de Deus. Pastor Tati. Muito obrigado, pastor. Eu queria tirar uma dúvida para o pastor nos esclarecer acerca da igreja, a seita e a sinagoga. A diferença? A diferença. Igreja. Porque a seita, aliás, a sinagoga, uma vez que o povo de Israel adorava no templo. E quando Jesus
começou a fazer a sua obra, os judeus proibiam as pessoas a seguirem a seita de Jesus. Ou seja, não acompanhar a doutrina de Jesus. Então, eu queria uma boa explicação com respeito disso. A igreja, bom, o templo, você mencionou, era o centro da adoração de Israel. Mas quando o povo foi cativo para a Babilônia, e lá eles ficaram 70 anos, foi em Babilônia que os judeus começaram a construção de sinagogas, locais para que as famílias adorassem. Quando eles voltaram do cativeiro para Jerusalém, eles começaram a construção de sinagogas em Jerusalém. Quando Jesus vem, você tem o templo e você tem as sinagogas. As sinagogas eram espaços pequenos para um número menor de pessoas. E o templo é onde eles iam sacrificar. Então Jesus participava tanto da sinagoga quanto do templo. Tudo isso é físico. Tudo físico. Físico. Se você for hoje a Cafarnaum, você encontra ali uma sinagoga onde Jesus frequentava, em Cafarnaum. Lá estão as ruínas até hoje. Então, eram espaços físicos de adoração. Agora, o povo não aceitava o ensino de Cristo, né? O povo, a liderança judaica não aceitava. E até eles foram chamados de seita, né? Os do caminho, era essa expressão que eles usavam. E então, a diferença basicamente é essa. E uma seita? Seita é um termo que se aplica hoje a alguém, um segmento que tem uma doutrina distintiva de todo mundo. Alguns acham que isso é uma seita. O conceito é pejorativo, mas a própria Bíblia diz que os discípulos foram chamados, o cristianismo foi chamado no seu início de seita. Seitas. E por que foram chamados assim? Porque eles criam que Jesus era o Messias e o que mais ninguém cria. Então, aparentemente, quando alguém começa a ensinar uma coisa que é diferente de tudo, recebe o nome de seita. Certo? Ok, pastor, hoje em dia nós encontramos essa realidade. Aham. A Igreja Católica chama as igrejas evangélicas, pentecostal, essas seitas. Eles tratam como se fosse essas igrejas não têm Deus. Aham. Deus está na católica. Uhum. É a mesma coisa, isso é vice-versa. Da igreja adventista também tratam da igreja pentecostal seitas, como se fossem essas pessoas que não têm Deus. Agora, o que o pastor explica nisso? A igreja adventista trata a igreja pentecostal Sim. como seita? Sim. Aonde está escrito isso? Não. Isso é a vida cotidiana que nós vivemos. Sim, aí que está a questão. Sim. O que nós temos que fazer a separação aqui é o que dizem e o que está escrito. Você vai perguntar qual é a proposta de um governo, você não pergunta aos cidadãos qual é a proposta do governo, porque o cidadão pode estar mal informado. Você vai no plano de governo daquele segmento. Se você quiser saber o que a igreja adventista crê sobre qualquer assunto, você tem que ir no livro Nisto Cremos. Lá se apresentam as 28 doutrinas fundamentais da igreja adventista. Então, qualquer afirmação sobre a igreja adventista tem que ser baseada nos documentos da igreja. Você concorda que pode ter um membro da sua igreja que fala coisas que não são verdade? Pode acontecer isso? Pode, sim. Na minha igreja também. Então você não pode ouvir o que o membro está dizendo. Você tem que perguntar o que diz, o que está escrito nas doutrinas e nos livros da igreja adventista, nos livros oficiais da igreja. Então vou dar para você o que é oficial. Para você saber o pensamento da igreja adventista sobre qualquer coisa, você busque o livro Nisto Cremos. Você busca o manual da igreja. Aí você encontra os 2 referenciais para tudo que nós cremos. A igreja adventista não chama os pentecostais de seita. E nós não estamos preocupados com a terminologia seita, ou igreja, ou religião. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser o seguinte: o que esse movimento religioso prega? O que ele prega está fundamentado nesse livro? Então está tudo bem. Não está fundamentado? Não importa se é seita, não importa se é igreja, não importa se é a principal ou maior igreja. Se está ensinando o que não está na Bíblia, não provém do Senhor. Eu acho que você pensa assim também. Para nós cristãos, a base é a Bíblia. Então não importa o que dizem as pessoas. O que importa é que diz esse livro. Então a igreja adventista não chama a igreja pentecostal de seita. Nós não estamos dando nomenclatura para ninguém. Nós dizemos o seguinte:
Nós devemos seguir qualquer movimento religioso que ensina a Bíblia. Se não se ensina a Bíblia, você está colocando sua salvação em risco. Porque se Jesus disse, se um cego guiar o outro cego, ambos vão cair no barranco, disse Jesus. Então eu tenho que me orientar por esse livro. Então quando diz assim, pastor, essa igreja ou aquela é seita igreja, eu não estou preocupado. A pergunta é, o que eles estão ensinando? O que eles estão ensinando tem base bíblica? Então vamos em frente. Se não tem base bíblica, fuja, porque não provém do Senhor. Doutora Kanga. Sim, pastor. Na verdade, o que o pastor acabou de dizer é mesmo verdade. Uma igreja chama de outras igrejas de seita. Eu, por exemplo, tenho até manuais de teologia, onde estou a fazer a teologia, e lá nós aprendemos mesmo, a igreja adventista é seita e as heresias que estão a ser pregadas na igreja adventista, na igreja Testemunha de Jeová e em umas outras igrejas. Eu até dizia o seguinte, defendia o seguinte, qualquer uma de nós pode pregar uma heresia. Então, nós não podemos censurar as outras igrejas, porque na interpretação da Bíblia, nós podemos falar heresia, aquilo que não está na Bíblia, falarmos do nosso coração. O que o pastor está a dizer é verdade mesmo. E pode ser são membros, né? Eu não tenho manuais da igreja adventista, tinha alguns, mas não li muito bem, vou fazer uma pequena investigação. Mas que as denominações têm esta teoria de chamar das outras igrejas como seitas, por causa de certas doutrinas que são chamadas de heresias. É verdade. É o que eu disse, né? Às vezes algumas doutrinas distintivas, únicas, porque se ensina isso, recebe-se a nomenclatura de seita. Algumas igrejas caracterizam a igreja adventista como seita, mas as grandes igrejas protestantes e tradicionais do mundo não fazem isso. Elas reconhecem a igreja adventista como uma igreja protestante tradicional. Então, é o que eu volto a repetir. Eu não estou preocupado com terminologias que se aplicam a esta ou aquela igreja. O que nós temos que fazer é o seguinte, o que esta igreja ensina no seu credo tem apoio bíblico ou não tem? E quando eu falo do seu credo, não é perguntar ao membro da igreja ou a um pastor até mesmo, o que é que vocês creem? Não, vai no livro de doutrina da igreja. Vai no livro onde se ensina o que a igreja crê, porque ali você tem a fonte autorizada sobre o que a igreja ensina. Ok? Última característica que nós vamos estudar, Mateus 24:14. Esse texto é muito conhecido por todos nós, né? O que diz lá Mateus 24:14? E será pregado o quê? Este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Qual é a quarta característica da igreja verdadeira? Ela é um movimento mundial. Por que tem que ser um movimento mundial? Porque o seu desafio é o planeta. A igreja verdadeira tem que ser uma igreja mundial. Porque se ela não for uma igreja presente em todo o planeta, ela não cumpre a sua missão. A igreja adventista se enquadra perfeitamente nessas quatro características. Ela prega a lei de Deus, a vigência da lei de Deus. Ela tem um profeta moderno. Ela prega as 3 mensagens angélicas, conforme lemos em Apocalipse 14 agora. E ela é uma igreja mundial. Está presente nos países onde é possível se ter a religião oficialmente. E onde a religião é proibida, ela está presente através de missionários, não como uma igreja organizada, mas de missionários que ali estão a fazer um trabalho. Agora, avançando nesse estudo, eu queria refletir com você a respeito desta frase. Existem pessoas sinceras aonde? Em todas as igrejas. Já foi dito aqui nesse programa em outras semanas
de que placa de igreja não salva ninguém. O fato de eu pertencer à igreja A, B, C ou D não quer dizer que eu esteja salvo. Quem salva é Cristo. E Cristo nos salva para a obediência, como nós já aprendemos aqui. Então, o que crê a Igreja Adventista no seu ensino teológico? Que existem pessoas sinceras em todas as igrejas. E quem é o sincero em qualquer igreja? É aquele que vive o que ele conhece. Aquele que está praticando o que ele acha ser o certo. Até pode ser que ele pratique coisas erradas, mas ele está no erro ignorantemente. Pode ser até que ele esteja fazendo uma coisa que não é recomendada na Bíblia, mas ele está fazendo na sua genuína fé, achando que está servindo a Deus. Esse não deixa de ser sincero, porque nós já lemos aqui Atos 17:30, o que nós lemos lá? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto uma pessoa é ignorante sobre um tema, Deus não leva isso em conta. Então, Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas. Filomena? Pastor, com relação a essa última questão, ele é sincero naquilo que ele acredita. Que ele conhece, que ele né? conhece. Ele acredita. Mas este conhecimento no qual ele acredita não é o conhecimento certo. Certo. Disse também o pastor agora que Deus alivia, não leva em conta na ignorância. Se este homem morrer nesta ignorância, mas pensando que estou a servir a Deus, na segunda vinda de Cristo, qual seria, talvez? Salvação. Amém. Salvação. Por quê? Porque ele viveu a luz que ele tinha. Ele foi sincero naquilo. Ele achava que estava servindo a Deus. E muitas vezes foi ensinado assim. Então, ou seja, houve sinceridade de coração. Agora, aquele que ensinou errado para ele, esse vai pagar. Porque o Apocalipse diz que aquele que acrescentar ou tirar qualquer palavra da profecia, Deus vai destruí-lo. Assim podemos ver claramente na palavra de Deus de que nós temos as orientações que devemos seguir para estarmos vivendo e participando do corpo de Cristo. Eu queria terminar o programa de hoje deixando bem claro para você duas coisas. Primeiro, Deus tem uma igreja visível. Deus sempre teve. Desde o Éden, Deus tem o povo que são aqueles depositários das verdades, dos oráculos sagrados, da lei, dos ensinos da palavra. No Antigo Testamento isso estava com o povo de Israel. Depois foi passado para a igreja cristã primitiva. E ao longo da história nós temos os povos valdenses, albigenses, huguenotes e tantos outros que mantiveram acesa a chama da verdade. Nós acreditamos que nesse momento final da história, de 1844 para cá, Deus levantou a Igreja Adventista para restaurar em seu bojo doutrinário todas as verdades da palavra de Deus. Nós tomamos emprestados de várias outras crenças, várias doutrinas bíblicas. Nós herdamos isso. Ao mesmo tempo, a Igreja Adventista, com base no estudo da Bíblia, trouxe outras doutrinas que não estavam sendo praticadas, que ainda não haviam sido restauradas. E cumprindo a profecia de Isaías, quando seríamos chamados reparadores de brechas e das veredas antigas, a Igreja Adventista tem hoje uma missão mundial, que é exaltar a palavra de Deus como norma de fé e prática. E tudo o que nós temos na Bíblia é para ser ensinado e praticado. A segunda coisa é que Deus tem uma igreja invisível. E onde está essa igreja? São os membros sinceros, as pessoas sinceras, independente de uma placa de igreja. Há pessoas sinceras em todas as igrejas, em todas as religiões, que estão vivendo sua genuína fé, que estão praticando aquilo que acham ser certo. E todos estes pertencem ao corpo de Cristo. Agora, se você está me ouvindo, se novas verdades têm chegado à sua vida, o convite de Deus para você aparece em Apocalipse 18, verso 4. Sai da confusão religiosa, sai de Babilônia, sai de onde a palavra não está sendo ensinada, não está sendo exaltada, sai de onde a tradição impera. Nós temos que seguir a palavra, é a Bíblia.
E lembre-se sempre de Filipenses 1, verso 6, porque Deus promete através do apóstolo Paulo: aquele que começou boa obra em vós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a nossa oração hoje é que Deus complete em nossa vida a obra que um dia Ele começou. Vamos orar por isso? Eu queria que você pensasse nisso. Nós vamos agora ter uma música. E enquanto ouvirmos essa música, pense, existem verdades que Deus está trazendo para mim, que eu preciso hoje abraçar? Existem decisões que eu preciso tomar ao lado de Cristo, da sua verdade? Pense nisso. Muitas direções e um só caminho a seguir, e se torna mais difícil decidir onde encontrar verdade que me salva, verdade que liberta. Em meio a tantas teorias por aí, a Igreja de Cristo é o letreiro de Deus que mostra o caminho para o céu. Um povo que vive em união, um povo que prega a salvação e aguarda o seu rei. Pode parecer mais um entre as demais, ou que esteja sem alguma direção, mas se pode ver que é Deus quem a sustenta, é Deus quem a orienta, e no final da história a igreja vencerá. A Igreja de Cristo é o letreiro de Deus que mostra para o mundo o caminho para o céu. Um povo que vive em união, um povo que prega a salvação. Como noiva adornada, Ele espera preparada para a volta do seu rei. Um povo que vive em união, um povo que prega a salvação. Como noiva adornada, ela espera preparada para a volta do seu rei, para a volta do seu rei, para a volta do seu rei. Eu e você podemos fazer parte dessa igreja, desse corpo de Cristo. O que nós precisamos? Abrir sempre o coração a Jesus, para que Ele nos conduza. Deixe que Ele te ajude a dar os passos necessários que você precisa dar.
para que a nossa vida esteja em harmonia com a vontade dEle. Por certo, Ele tem trabalhado no seu coração. Em todos nós, Ele tem trabalhado. Porque Deus tem um plano para todos nós. Por isso vamos orar, para que a vontade dEle sempre seja feita em nossa vida. Você quer orar comigo? Pai, muito obrigado pelo conhecimento que a Tua Palavra nos traz hoje. Ajuda-nos a entender que nós precisamos nos colocar em Tuas mãos, viver as verdades que o Teu livro ensina e dessa forma nos preparar para os céus. Cuida de todos nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e eu te espero semana que vem para mais um estudo.